infelizmente, a gente que está nessa estrada e muitas vezes sofrendo as rasteiras da vida, né? A gente passa por isso. E nunca é fácil falar, principalmente quando é da gente mesmo, né? E você sabe, eu estou falando de depressão, que eu já Sim. enfrentei, que eu enfrento, eu não posso dizer que eu enfrentei, eu enfrento, e eu não acredito que é uma coisa que hoje eu tenho cura, eu preciso me policiar, estar conectado muito Sim. com o Senhor, mas eu quero saber de você, como que foi passar por isso, como que é passar por isso, os cuidados e tal, conta um pouco desse momento não tão feliz aí da tua vida. Sim. Beleza. A gente tinha saído dessa segunda igreja, que eu falei que a gente teve uma experiência muito boa e tal. Não entendemos muito por que Deus pediu pra gente sair de lá, porque a gente estava muito confortável. A gente estava, eu já tinha o meu lugar, eu era o ministro da igreja, eu de vez em quando dava as aulas, pregava de vez em quando, a gente tinha o ministério lá de multimídia, ou seja, as coisas, tudo que a gente foi fazendo, a gente estava bem. Minha esposa estava na liderança do departamento infantil. A gente estava bem, cara, sabe? Seja legal na igreja, e de repente Deus fala assim: chegou a hora de sair. Só que Deus não deu um lugar. Porque quando eu saí da igreja da minha mãe, eu já tinha essa igreja para ir. Foi uma coisa assim: o Senhor está me tirando daqui porque eu preciso ir lá. Quando a gente chegou lá, o pastor falou assim: a gente estava orando por vocês. Então vocês são a resposta que a gente pediu para Deus. Então fechou. Então, dessa vez que Deus falou assim: ó, acabou o tempo. Minha esposa foi lá, saiu, depois eu fui, saí. E eu falei, orando com o Senhor: Deus, eu preciso estar com pessoas, eu preciso falar da tua palavra, eu preciso. Deus falou comigo assim: gera um lugar, sabe? Gera um lugar. Aí eu falei: eu vou começar a gravar os vídeos, eu vou começar a falar, testemunhar daquilo que Deus tem feito. E aí foi passando o tempo, e aí um belo dia, a gente estava passando alguma dificuldade, né, com a questão financeira e tal, isso não tinha ainda abandonado a gente, e criança pequena e tal, e já tinha nascido a minha segunda filha. Então já estava no lucro. Para quem pensou que ia morrer antes de ver o filho crescer, eu já estava com 2. Glória a Deus. E aí, cara, um belo dia, com tudo isso acontecendo, não foi tão belo assim, mas eu acordei. Quando eu acordei, que eu levantei, eu falei: deu uma coisa diferente comigo. E eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda. E eu falei: cara, isso aqui não tá normal. E fiquei um pouco ansioso, só pelo fato de ter acordado. Eu comecei a olhar em volta do quarto, e eu comecei a sentir uma desesperança. Olhava, eu não estava entendendo porque eu tinha dormido como qualquer outro dia, e de repente eu acordei e estava me sentindo assim. E eu não queria levantar. E de repente eu comecei a sentir a vontade assim: pois se eu morresse agora? Eu acho que de repente minha família ficaria melhor. Eu acho que as coisas estão acontecendo aí porque também deve ser eu, sabe? Eu comecei a pensar assim: acho que sou eu, cara. O problema, acho que se eu morrer aqui vai ficar tudo bem. Acho que não. Aí minha esposa foi estranhando que eu não estava levantando, porque eu geralmente era o primeiro a levantar. E aí ela foi até o quarto e falou: tá sentindo alguma coisa? Sabe, né? Ela é psicóloga. Eu falei: tô sentindo isso, 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 isso. Ela: cara, tu tem depressão. Você tá tendo um episódio depressivo. Então foi o seguinte: aí ela foi, se organizou, ó, vamos fazer assim, assim, hoje, começou. Aí aquilo foi indo, cara, um dia, 2 dias. E tudo que eu prezava de fazer durante o meu dia, em casa, com as crianças, nada mais eu estava com vontade de fazer. E não é uma coisa assim: ah, cara, quer saber? Eu acordei e não estou com vontade de fazer. Eu não conseguia mais fazer. Eu não tinha força para fazer. Então, sabe quando você acorda e você descobre que está gripado? Uhum. Eu acordei e descobri que não tinha força para fazer mais nada. Não tinha vontade. Eu não tinha vontade de fazer. E eu fiquei tentando assim: calma aí, não, mas eu conheço a palavra. Sabe, você começa a se culpar. Eu falei: calma aí, cara, eu conheço a palavra do Senhor. Não é possível estar passando uma coisa dessa. Jesus falou pra gente ter bom ânimo. Eu não posso. Aquilo ficava doendo dentro de mim. Qual foi meu gatilho? O que me fez chegar aqui agora? E, tipo assim. E eu acho que Deus estava dizendo assim pra mim: cara, para aí agora. Socorro? Para agora aí e vê o que está acontecendo. Lembra de Elias, né? O cara tava enfrentando todo mundo e, cara, fazia chover, fazia parar de chover, o cara tava com a força toda e, de repente, a ameaça da mulher, ele voltou.
gatilhou ali, ele voltou. A Bíblia fala que ele se encheu de medo. E eu comecei a tentar encontrar esse medo que eu tinha. E qual era o medo que eu tinha? Cara, mas isso foi um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas e um mês. Até que eu fui no neuropsiquiatra. E aí a gente começou um trabalho. Cara, não, vou te passar um remédio para você tomar antes de dormir. E aquela realidade, eu sou esposo de uma psicóloga, né? Então, assim, eu não tenho a cabeça fechada sobre nada disso. Mas quando chegou a minha hora, eu pensei assim, não, cara, tomar remédio? Não, que isso? Não admito uma coisa dessa, sabe? Que eu vou ter que tomar um remédio para poder dormir e tal. E o senhor estava me mostrando, cara, com essa situação toda, que assim, às vezes esse dia pode chegar, sabe? E quando esse dia chegar, não quer dizer que a palavra te falta, mas a falta dela vai fazer você se destruir ou não, sabe? Então, assim, quando esse dia chegar, e ele pode chegar, e a gente sabe que o dia mal sempre chega, mas de repente pode não ser patologicamente, como no meu caso, que é patológico, mas assim, quando ele chegar, saber ou não quem Jesus é, saber ou não quem Deus é, saber ou não o plano verdadeiro do Senhor, pode te livrar ou não disso, sabe? Porque com tudo isso que o Senhor desenvolveu na minha cabeça, né, com o Espírito Santo, com a ajuda dos irmãos, com a minha vivência, eu conseguia ainda duelar. Não, calma aí, mas o Senhor falou que quando esse momento chegasse, mas calma aí, com Elias, Deus fez assim, assado, você vai começando a pegar padrão. Calma aí, mas Jeremias quando sofreu pensou assim, assim, Isaías quando estava sofrendo fez desse jeito, mas calma aí, Jesus também sofreu, ele teve uma crise de ansiedade, vamos dizer assim. O cara suou sangue, mano, ele pediu para Deus, se fosse possível, passar um cálice. Ele não estava festejando ali, soltando rojões, né? Ele Vou estava... morrer, vou morrer. Chegou minha hora. Vou ser crucificado. Show de bola. Não, ele pensou, velho, chegou. O lado humano dele estava ali. Ou seja, isso é inerente da nossa vida. E eu comecei a perceber que eu tinha duas opções. Ou deixar essa tristeza toda que estava vindo ofender o Espírito Santo, porque eu senti que essa era uma via por onde eu estava ofendendo e pecando contra Deus. Às vezes a gente fala de sentimento e acha que só lascívia é pecado. Essa lista é grande. Não existe só pecado imoral. Tá? Existem várias coisas. Tudo aquilo que ofende o Espírito Santo, ou seja, eu estava ali, eu tinha um diagnóstico, eu tinha a receita do remédio. Aí o que eu ia fazer com aquilo tudo? Eu ia simplesmente ou ser um cabeça fechada, e não, cara, eu vou orar até o Senhor responder, porque eu não admito uma coisa dessa. Eu simplesmente vou abraçar a questão de ser um cara depressivo e vou virar um cara depressivo para sempre. Ou eu vou viver esse momento até onde o Senhor permitiu viver da melhor forma que eu conseguir. E aí minha esposa estava ali comigo, por isso que eu falei que a vida dela me abençoa muito, porque ela estava ali comigo, ó, eu sei o que está acontecendo, você não está sozinho, toma um remédio, o que você precisar a gente balanceia aqui, porque as crianças não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Elas só viram o pai que levantava todo dia, brincava com ela, estava todo animado, de repente estava ali fechado, não levantava da cama, não tinha força para nada, a família preocupada e tal. E aí, cara, foi indo dia após dia, e aí eu fui melhorando disso, até que um dia eu entendi, eu falei, ó, se eu não, foi o que você falou no começo aí, se eu não tomar cuidado, eu vou estar aqui de novo. Então agora, a minha vigilância, igual tem gente que precisa vigiar a língua, tem gente que precisa vigiar os olhos, tem gente que precisa vigiar os pensamentos, né? Eu preciso vigiar minhas emoções. Sim. Porque geralmente quando as coisas acontecem, a gente vai indo para aquilo ali, e você tem que entender, opa, calma aí, daqui a pouco eu vou estar depressivo de novo, você volta. E aí, cara, foi essa história que eu vivo, como você falou, a gente vai viver isso aí até o Senhor resolver restaurar a gente, até sermos chamados lá aos ares com o Senhor Jesus, vai ser a nossa luta. Cada um tem a sua. A depressão não é fácil. Até os irmãos talvez pensam, o irmão Wagner grava vídeo aí, não? Como é que passa por tudo isso? É um momento que é só a gente, né? É a gente. É verdade. Entende? Então, nós precisamos nos policiar. E eu tenho só uma coisa que me ajuda muito. Eu vou passar para você, passo para os irmãos e para quem estiver assistindo e passe por isso.
O que me ajudou muito com a depressão é objetivo. Traçar um objetivo. Se tu traça um objetivo, diz, não, vou seguir nisso daqui. Porque se dependesse de mim, irmão Everton, eu já não estaria aqui. Se dependesse de mim, a vontade de viver eu não tinha. Sim, sim. Entendeu? Eu já me acordei um dia e eu pensei assim, cara, por que eu preciso acordar? Por que eu não fico Exato. dormindo? Entendeu? Como que uma pessoa vai dizer isso, né? Outro dia eu falei para minha mãe, eu não queria estar vivendo o dia de hoje. Eu falei para ela pode testemunhar, eu não queria estar vivendo o dia de hoje. Entendeu? Então, assim, é muito foco e objetivo. Eu não vivo a minha vida para mim mais. Se eu fosse viver a minha vida para mim, eu preferiria não viver. Olha só que palavra dura, mas não é. Forte. É por causa do evangelho. Enquanto o Senhor me determinar para estar aqui à frente, levando esse evangelho, trazendo testemunhos aqui, pregando sobre o reino vindouro, enquanto eu tiver forças para fazer, eu vou fazer. Entende? Amém. E eu botei na minha cabeça também, eu não posso ser um covarde de atentar contra aquilo que Deus fez de mais precioso na vida do ser humano, que é ser o doador da vida. Eu não posso atentar contra isso, entende? Senão acaba todas as oportunidades que Deus poderia dar para mim. Só Ele é o doador e só Ele também é o retentor. Só Ele que pode pegar de volta, sabe? Eu sei que são palavras duras, que ninguém gosta de tocar nesse assunto, né, irmão? Parece que é um tabu. Você sabe, né, que a mídia não noticia casos de suicídio. A mídia não noticia caso de suicídio por um motivo, para não incentivar, para não mostrar. Não vai reação em cadeia. Não, é uma solução. Se a pessoa determinar para ela que, cara, tá aqui a solução, eu dou cabo da minha vida e acabou com tudo isso. Entende? Acabou o problema. Mas, irmão, a questão toda, quando a gente fala de depressão, a gente precisa pensar em uma questão. E aqui o papo agora tá sério. Para você que está assistindo que tem depressão, presta atenção, pensa numa questão. Se te contaram que a vida é só isso daqui que a gente está vivendo, te falaram errado. A vida não acaba quando ela termina. E nós vamos responder futuramente pelos nossos atos de hoje em dia. Então, você precisa entender que uma das coisas que ninguém tem autoridade é sobre a sua vida. É só você que tem autoridade sobre a sua vida, sobre as decisões que você vai tomar, sobre o rumo que ela vai tomar. O que nós temos nas nossas mãos? A dádiva de mais 24 horas. Eu sei que talvez você diga, eu não quero. Eu não quero essas 24 horas. Então, o meu conselho é que faça talvez como a gente se determinou aqui. Pega essas 24 horas e entrega nas mãos do Senhor e diz assim, agora tu guia. E só me ajuda a seguir por aqui, entendeu? Me ajuda a seguir. Então, não é fácil. Não é fácil você não querer levantar de manhã. Não é fácil, entendeu? Só que a gente precisa entender que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e por assim ser, nós somos as meninas, a menina dos olhos de Deus, né? Então, Deus te ama, independente da situação que você viveu, da situação que você vive. Não existe um buraco tão profundo que o amor de Deus não possa te alcançar. Não existe buraco profundo que o amor de Deus não possa te alcançar. E a vida é uma escada. A gente está subindo 2, 3, 4 degraus, daqui a pouco a gente cai os mesmos degraus. O que importa nessa vida é estar sempre subindo. Não importa se você caiu, sobe, continua. Ficar prostrado depois do tombo não é a solução. Verdade. E eu tive uma experiência que eu sei que você falou. Teve um dia que eu levantei e aí eu tinha engordado, né? Até por conta depois da coisa da depressão, tomar remédio. E eu engordei mais, estava inchado e tal. E eu olhei no espelho assim e eu me desdenhei, sabe? Falei assim, cara, quem é você? Eu fiquei falando assim comigo. Quem é você, cara? Que vergonha. E eu lembro de estar orando e
e o Senhor falar comigo assim na oração. Ele ainda foi misericordioso de falar comigo. Olha, que pai, né, que a gente tem. E ele falou comigo: não desdenhe da minha imagem, da minha semelhança. Porque eu te fiz exatamente como eu queria te fazer. Então, assim, não atente, como você falou, não atente contra mim. Aquele que você vê no espelho, eu criei. E eu amo. E meu filho foi para a cruz por causa de você. E aquilo tudo, e aí a gente orou bastante, sabe? E essa é uma resposta, cara. Ora, sabe? Eu sei que às vezes parece uma coisa muito... Você vai para a igreja e ouve as pessoas falando: Senhor, excelentíssimo, grande. E parece que você tem que ter uma pauta para falar com Deus. Quando na verdade Jesus passou a bola. Ele falou: ó, vai para o quarto e seja íntimo de Deus. Sabe? E eu vi um vídeo, um corte, né, de um pregador dos Estados Unidos. Ele falando assim: eu fiquei orando pelo Senhor porque eu queria as nações, eu queria pregar, eu queria fazer tudo, e eu fiquei 2 anos orando e Deus me respondia. Até que um dia Deus resolveu me responder e falou: você está orando errado. Você está pedindo resultado, não está pedindo princípio. Você tem que orar por intimidade. Você tem que ter intimidade. Depois da intimidade vem o resto. Depois que você virou amigo de Jesus, vem o resto. Como é que aqueles caras morreram por Jesus? O que era Paulo estar preso e escrever aquelas cartas cheias de amor, cheias de esperança? Entendeu? O que eles tinham? Eles tinham o Espírito Santo, cara. Sabe? E ele tá aí, mesmo quando esse dia chegar. Quando você tiver com uma crise ansiosa, procura se informar, procura aquilo que Deus tem colocado às suas mãos. Às vezes você não tem dinheiro, eu sei que tem gente que não tem grana para fazer tratamento. Mas alguma coisa você pode fazer. Pede ao Senhor orientação: Senhor, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Mas como é que eu posso controlar a minha ansiedade quando ela vier? Como é que eu posso lidar com a minha depressão? Como é que eu posso lidar com o medo que eu sinto de sair, de fazer? O Senhor vai te orientar, cara. Porque a sua vida é preciosa, entendeu? Então, assim, existem várias vozes na sua cabeça, mas só uma vai querer te trazer para a luz. Todas as outras que querem te manter na cama, que querem que você tire a sua vida, elas não vêm da parte do Senhor. Porque a palavra fala que nós fomos escolhidos desde o ventre, sabe? O Senhor nos formou, quando a gente era informe ainda, o Senhor já nos amava. Ou seja, por isso que eu falo que conhecer a palavra pode ser o ponto decisivo. Se você vai acabar se suicidando, se você vai dar aquele passo de volta. A palavra fala que o justo cai, o justo se levanta. Ele cai, ele se levanta, ele cai, ele se levanta. E assim a gente vai indo. Porque um dia o nosso Redentor vai acabar com isso tudo. Pensa nisso. Cara, tá muito difícil lidar com a depressão, mas olha só, o Senhor prometeu um mundo onde isso não vai existir mais. Exatamente. Eu vou viver sob o reinado dele, eu vou poder ir até a Nova Jerusalém, ver Deus de perto, sabe? Coisas assim, que a gente vai entendendo a palavra e pensa, isso vira esperança, né? Pô, caramba, como é que eu consigo lidar? Eu vi uma história desse dia no podcast, até do Jesuscope, com a senhora que ela faz muita missão. Só que ela não faz missão em Orlando, pô, na Disney. Ela faz em Londres. Ela vai para países realmente onde não é proibido pregar o evangelho. Onde você morre se pregar o evangelho. Então ela estava falando de algumas histórias, né? Eu vi também o Juliano Som falando de algumas coisas e falando assim, da história de uma família que foi colocada no buraco. E os caras falaram: agora é só negar. E vocês saem daí. E as crianças viram pro pai e falam: pô, pai, nega aí, pai, depois resolve. Olha só, já imaginou tu ouvir uma coisa dessa do teu filho? Só que eram crianças, não entendi o que estava acontecendo, eles estavam só com medo. A mãe fala assim: ó, todo mundo quieto, a gente já vai encontrar Jesus. Olha, cara, esse nível, cara. E começaram a enterrar a família. Você imagina você ali, ver teu filho sendo soterrado, hora após hora, e você é só falar: eu nego Jesus, e tá tudo bem, teu filho vai viver, vai respirar. E eles vendo aquela areia subindo, eu ouvi na história, eu comecei a chorar, cara. Eu falei: Senhor, eu até brinquei um dia com a minha esposa, eu falei assim: se colocarem a arma na tua cabeça e mandar negar Jesus, ela: não nego. Eu falei: se botar na cabeça dos nossos filhos. Ela: calma aí. Ou seja, se nós tivermos um propósito que a gente vai morrer por ele, então a gente vai viver por ele. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. A gente foi chamado a uma vida e vida com abundância. Everton, o que você está falando não faz sentido, porque eu estou vendo tristeza, mas ainda é abundante, porque por causa do pecado, você foi entregue a todos os males, todos os dias, mas o Senhor está te livrando da maioria deles. Então, se a depressão te encontrou, você pensa:
Ah, tinha um monte de outras coisas que podiam me encontrar também. Então, com isso aqui, o Senhor está me dizendo que eu consigo lidar com a ajuda dele. E foi uma coisa que eu pensei, sabe? Quando eu cheguei na parte mais profunda, ou seja, da desesperança, de pensar assim, é melhor morrer. Sabe? Do que ficar vivendo isso. Dia após dia. E aí eu entendi essa parte. Não, calma aí. A palavra fala que Deus ele não tem pecado nele. Então ele não está me mandando uma coisa para me espizinhar. Ele não está me fazendo mal. Se ele permitiu chegar, então é uma prova. A prova a gente passa com ele. Provações vêm. E a palavra fala para a gente se sentir agraciado quando passar por provações. Aquilo mudou minha cabeça. Eu falei, calma, que evangelho é esse, cara? Que doideira é essa? Tem que ficar feliz, tá passando problema. Mas eu entendi, porque quando isso terminar, o que isso vai acrescentar na minha vida de experiência, de paz, sabe? De fruto do Espírito, quando esse resultado chegar, eu vou entender. Ah, tá. Por isso que Deus permitiu aquilo tudo. Sabe? Igual a gente olha pro reino milenar e para tudo que vai vir por diante disso aí. Se deixar, a gente vai falar, né? Sim. Mas assim, quando a gente olha para esse momento, a gente pensa, tá, então tá valendo a pena passar tudo que a gente está passando. Sabe? Porque é por isso que eu falei que eu cheguei naquele momento assim de essa teologia não está funcionando para mim, porque eu pensei, isso aqui não está dando para mim alimento suficiente, estrutura o suficiente para passar por tudo que eu vi esses caras passando. Se tudo que foi prometido, para mim parecia, primeiro, que a gente era um povo privilegiado, né? Então a gente não ia passar por tribulação, a gente não foi feito para passar por problema, é só a gente orar que Deus manda prosperidade. E eu pensei, não está corroborando com o testemunho desses caras aqui. Exatamente. Com os patriarcas, não está corroborando com os profetas, não está corroborando com os discípulos. Não, é diferente, não é isso. Por que vai acontecer diferente comigo? Então aquilo não fazia sentido na minha cabeça. E tem muita gente que está passando isso. E está na igreja sentando no banco e batendo cartão. Mas eu vou te dizer, irmão, em cima do muro também pertence a Satanás. Uhum. Ou você está aqui com Deus, o resto é tudo dele. Por assim dizer, né? Porque Satanás não é pau a pau com Deus. Mas assim, que às vezes parece, né? Deus tem um inimigo, e qualquer hora ele pode perder. Ó. Se você não orar direito, Deus perde a briga. Mas a grande verdade é que assim, a gente vai tocando o barco, a gente vai vivendo a nossa vida, mas assim, nós temos... o jovem rico chega diante do Senhor Jesus, ele tinha enriquecido de maneira lícita. Ele tinha tudo ali, e ele chega e Jesus fala, dá tua riqueza aí e tal, ele dá um passo para trás, porque a riqueza era a identidade dele, ele estava preso aquilo ali, baixa o semblante e vai embora. Zaqueu não tinha enriquecido de maneira lícita. Mas quando Jesus resolve ir na casa dele, ele pega toda a riqueza dele, devolve para todo mundo 4 vezes mais, como mandava, né? Obedeceu aos princípios e obedeceu a Jesus. Ou seja, o cara que tinha tudo para dar certo ali, para fazer tudo certo, porque ele cumpria a lei desde novo, de repente você é esse jovem rico, cara. Tá ouvindo a gente aí, tá indo na igreja, tá indo nos cultos, dá seu dinheirinho lá, ensinaram para você que dízimo é grana, você tá dando seu dízimo, você tá ali batendo seu cartão, sendo religioso, pô, show de bola. Não te garante nada, a não ser uma falsa moralidade, um evangelho raquítico, que não te dá estrutura para viver sua vida, entendeu? Que aí se esse dia chegar para você como chegou pra gente, cara, é bem possível que você não saia dele. Só com a graça do Senhor, você precisa do evangelho, você precisa entender o que Jesus fez por você. Eu passei muito tempo ouvindo que Jesus tinha morrido por mim sem saber o que isso significava. Eu cheguei ao ponto, olha só como é que Deus é gracioso. Eu cheguei ao ponto de uma amiga falar comigo, cara, Jesus morreu por você. Eu falei, mas eu não pedi. Ele veio porque, olha isso, cara. Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? Eu tô aqui hoje pregando esse evangelho que ela me pregou. Leva em conta o tempo de ignorância, né, irmão? Aí é que tá. Rapaz, eu fiquei pensando, rapaz, o pessoal fica brincando de Caim, né? Que Caim, eu por acaso sou tutor do meu irmão. O cara tinha acabado de matar o cara, tava diante do Criador, ainda foi soberbo, cara. E Deus ainda teve misericórdia daquele cara. Não, eu vou me matar, não, tá? Vai com essa marca aí, ninguém vai te encostar, não. Ou seja, só Deus, cara, que pode dar a solução para essas coisas da nossa vida. Se a gente está aqui hoje falando para vocês, não tem um gene em nós que diferencia a gente de qualquer outra pessoa. O seguinte aconteceu. Nós entendemos a nossa posição
humilde, pequena, e a gente resolveu se submeter. Beleza, Senhor, o que o Senhor quer da gente? Aí, essa submissão foi o seguinte: quando você chegar nesse dia, no dia mal, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser tantas outras coisas, você fala, foi o Senhor que me meteu aqui. Lembra daquela mulher que fala para Eliseu, né? Não estou lembrando agora. Ó, não te pedi filho, não. Vai lá resolver lá o que tu arrumou lá. Tá vendo? Ou seja, fala pro Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, como é que é para fazer? Entendeu? O que eu faço a partir de agora? Porque eu estou seguindo a tua vontade. Como é que eu faço? Se eu não tô, me ensina, como é que eu faço? Cara, certeza. Eu sei que você está ouvindo muitas vozes na sua cabeça. Jesus vai encaminhar esse vídeo para alguém que vai precisar ouvir isso aqui. Eu sei que você está ouvindo muitas vozes na sua cabeça, mas só uma está te chamando para a luz. Só uma está te chamando para fora. As outras você pode ignorar. Porque são as vozes da sua cabeça querendo te levar para a carne. O desejo da tua carne é que você se entregue. E tem porque uma é fácil. coisa, né, irmão? Eu era meio assim, receoso dessa coisa de experiências, sabe? Alguém vinha, tive uma experiência com Deus, e lá vem. Lá Dentro vem da a igreja, história. lá vem isso aí. Cara, Deus, ele pede que a gente prove ele. É verdade. Então, assim, eu sei que é difícil estar passando por uma depressão, eu sei que é difícil estar passando por desemprego, perda na família, qualquer coisa. Só que Deus, ele diz assim, ó, te levarei ao deserto dos povos e ali eu falarei a sós contigo no teu coração. Entende? Então, existem momentos de intimidade com Deus, na dor, na falta, na tristeza, na fome. Em todos esses momentos, a gente consegue ver Deus indo lá naquele buraco, com a mão dele, tocando em nós e nos botando de pé. Mas não botando de pé para dizer assim, olha, parabéns, tu levantou. Não, é para que tu levante e olhe para cima. Foi tu que me tirou desse chão. Foi tu que me ergueu. Foi tu que me ergueu pelos meus pés. Eu não sou nada sem ti. Se eu cheguei nesse buraco, na situação que eu tô, agora, Senhor, eu não largo mais a tua mão. Tua mão me estendeu, agora eu não largo mais. Agora eu não largo mais, porque eu já conheço o buraco. Eu conheço o buraco. E pior, chega um momento, você sabe o que eu vou te dizer. Você sabe que se você não vigiar, aquele buraco que tu acha que foi profundo, pode ser mais profundo ainda. Vai cavar mais ainda. Vai cavar mais ainda. Então, meus irmãos, cuidado. Escute a voz do Espírito, não negue a voz do Espírito. Porque Deus está dando uma oportunidade para que você reconheça na sua vida quem é o mantenedor, quem é o Criador, quem é aquele que te sustenta e quem é aquele que principalmente morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. Não existe buraco, não existe pecado, não existe nada que possa impedir o amor de Deus de chegar e tocar no seu coração. Verdade, verdade.